Boa noite, graça e paz sejam multiplicadas na vida de cada um dos nossos amados irmãos que vieram aqui esta noite na igreja, também aos nossos amados irmãos que nos acompanham através da internet, que todos nós, os que estamos aqui e os que estão distantes acompanhando através da internet, todos nós possamos sentir a presença do nosso Deus através do seu Santo Espírito. Amados, é com muita alegria que nós damos início hoje a mais uma série de estudos bíblicos falando sobre os milagres que foram feitos aqui na terra através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há muitas mensagens em cada milagre. Em toda manifestação sobrenatural do poder de Deus, principalmente através de Jesus Cristo, os milagres que foram feitos por Jesus Cristo, existem mensagens espirituais profundas. Não somente quando Cristo abre a boca e fala, traz algum ensinamento direto da palavra de Deus, mas principalmente e também, obviamente, quando ele realiza algum milagre, porque o agir, a expressão corporal em fazer alguma coisa, também estamos transmitindo alguma mensagem com isso. E esse é o nosso grande desafio, né? Aqui, orando ao Senhor, já pedimos aqui, através do irmão Pedro, aqui, a unção do Espírito de Deus, para que a gente compreenda essas maravilhas. Não fiquemos apenas na informação literal, ali a informação gramatical, o óbvio. Mas como Cristo vai dizer aí no texto, daqui a pouco a gente vai examinar isso, que a gente tenha a coragem de ir com ele um pouquinho mais a fundo, né? Pois bem, hoje nós iremos tratar desse tema de pecador a pescador. Essa é a grande transição, a grande restauração que o Senhor fez na vida de alguns dos seus discípulos e quer fazer na vida de cada um de nós, né? Vamos lá. Então, a nossa introdução diz: dos milagres, vemos a mão do Senhor interferindo de forma sobrenatural para fazer justiça e atendendo o necessitado. Todavia, em cada milagre há muito mais que uma forma de ajudar o necessitado de algo físico. Em cada milagre existem mensagens espirituais implícitas para que o homem espiritual seja edificado e experimente o maior de todos os milagres, que é o milagre da transformação. Esse é o maior, inclusive o último, né? A transformação no sentido pleno. Pois bem, vamos para o nosso texto base. O texto que nós iremos meditar nesta noite, o texto que a gente vai examinar, vamos esquadrinhar esse texto e buscar do Senhor o que Ele tem para cada um de nós. O texto base começa assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Jesus a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos Jesus disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar.
quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, estavam atônitos, perplexos. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse trecho está em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Eu tenho quase que certeza que todos os irmãos que aqui estão, se não a maioria absoluta, como também os irmãos que nos acompanham através da internet, já ouviu algum sermão sobre esse tema, ou já leu, algumas vezes, até mais de uma vez, já leu essa parte na Bíblia, que é uma parte muito conhecida. Em algumas Bíblias traz até o subtítulo, A Pesca Maravilhosa. Realmente é algo maravilhoso que aconteceu aqui. Para muitas pessoas, o importante aqui nesse texto é que Deus provê uma quantidade de alimento mais do que o que eu preciso, dizendo para cada um de nós que a nossa geladeira vai estar sempre cheia do bom alimento. Para muitas pessoas, para muitas igrejas na atualidade que pregam muito essa questão da prosperidade, muita gente vai explorar esse aspecto. Mas esse é o aspecto a ser explorado, que Deus está dizendo para mim e para você que Ele vai te dar muita comida em abundância, muito dinheiro em abundância, muita roupa em abundância, muitos bens imóveis em abundância. É essa a mensagem que está por trás desse texto ou é algo muito mais profundo? Então, vamos examinar o texto, não é? Vamos examinar todo esse texto, né? Grande parte dele, o principal. Vamos examinar tudo o que nós lemos até agora, fazendo aplicações para a nossa edificação espiritual. Porque tudo que nós lemos na Bíblia é necessário que nós tiremos, né, a moral da história, o resumo de alguma mensagem, para que aquilo me edifique espiritualmente, para que me ajude no processo da edificação ou da transformação espiritual. Pois bem, vamos então para o primeiro questionamento. O que Jesus encontra lá na praia, sem uso naquele momento exato? Qual o tipo disso? Olha o que diz o texto, né? O texto diz, o que nós já lemos, diz assim: viu à beira do lago de Genezaré, 2 barcos, deixados ali pelos pescadores. Ora, o texto diz que eles passaram a noite inteira pescando, voltaram da pesca de manhã cedo, a hora em que Jesus chega de manhã cedo ali. Os barcos foram deixados ali porque eles tinham acabado de vir da pesca, não tinham pego nada, e estavam ali, estacionados, guardados, esperando o próximo evento. Estavam ali guardados. Então havia ali 2 barcos que os pescadores deixaram ali. Deixaram, não abandonado, mas deixaram ali porque naquele momento estava sem uso. Aqueles barcos naquele momento não estavam servindo para eles, estavam em desuso. Eles não estavam usufruindo do barco naquele momento. E aí nós temos um texto aqui em Jeremias 31, que diz assim, ó: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova. Ora, se ele está dizendo que vai fazer uma aliança nova, é porque está sob uma aliança antiga. Vou fazer uma nova. Aqui a gente está hoje, vamos fazer uma nova. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Com a casa de Israel, com a casa de Judá. Então, ele vai apresentar sempre 2. Casa de Judá, casa de Israel e 2 alianças. Uma antiga e uma nova. Ora, eu quero que vocês prestem atenção. O texto está falando de 2 barcos. 2 barcos que foram deixados ali à parte por pescadores. Pescadores no contexto, a gente vai ver que são os obreiros de Deus que têm a missão de apresentar Deus ao mundo. Não é? Por isso que Cristo vai chamar Pedro para ser pescador de homem. Pois bem, eles deixados ali por aquelas pessoas. Preste atenção aqui nessa ilustração aqui. Esta é a palavra barco. Não é 2 barcos que estão ali?
não é a palavra usada? Esta palavra barco, ela vem desta palavra aqui, ó, da palavra arco. O primeiro barco construído no planeta chamava de arca, de arco, porque uma arca ela é em formato de um arco. Todo barco no mundo tem esse formato, barco, formato de um arco, ó. Vem desta palavra. E aí eu quero que vocês prestem atenção, ó, nos dois arcos que formam a aliança. O arco, o de baixo aí, de madeira, simbolizando a parte que cumpria a Noé construir a arca da aliança. Era a parte de Noé na aliança. Você constrói o barco, que quando eu mandar a chuva, eu salvo você dela. E aí a parte de cima é o arco-íris, o arco de Deus, né? O arco de Deus, que o Senhor falou assim, olha, eu vou colocar um arco no céu para garantir a você, Noé, que construiu aí a arca, o arco de madeira. Eu vou, até a madeira no sentido bíblico, as árvores, simboliza quem? O ser humano, né? Para justamente mostrando para você que a minha aliança contigo é preservar você, dar garantias a você que você nunca mais morrerá, você nunca morrerá, nem a sua descendência por águas, né? Aqui está a aliança. Quando eu junto a parte de Deus e a parte do homem, nós temos realmente a verdadeira aliança. A aliança de Deus com o homem. Por isso que muita gente usa no dedinho, né? Uma aliança. A aliança justamente é uma parte, são duas partes que se unem para formar um só corpo. Não é isso? Quando o homem e uma mulher se unem em aliança, eles nos formam uma só carne, não é assim que a Bíblia ensina? Quando nós nos unimos, a igreja se une com Cristo, ela não se forma um só em espírito, assim como Cristo disse, eu e o Pai somos um. Assim como Cristo diz, vocês têm que ser um entre si para que vocês sejam um comigo e com meu Pai. Não é assim que ele ensina? A unidade espiritual. Então veja que o barco é uma tipologia de aliança. É uma tipologia da aliança, de um pacto, de um contrato. E é por isso que ali havia 2 barcos. Preste atenção. Nós temos aqui 2 barcos aí na ilustração. A primeira aliança, né? O arco simboliza a aliança, o arco, o barco, né? A primeira aliança, Paulo diz, e o próprio Paulo explica, que a primeira aliança, ela foi nos dada, escrita em tábuas de pedra. Não é isso que diz lá? Hebreus 8, versículo 10. A primeira aliança foi nos dada, escrita em tábuas de pedra. Ela consistia em instruções, a instrução física. Por isso que no Antigo Testamento havia inúmeras instruções de que a pessoa lá no santuário, ele ensinava como deveria fazer, como era cada sacrifício. Eram instruções. A segunda aliança, ela tem a ver com o Espírito. Porque agora, esta instrução, que estava escrita em tábua de pedra, o Senhor ia colocar agora em nosso entendimento. Agora já seria a era do ensino. Instrução é a coisa física, é instruir o homem. Você vai instruir um filho. Você pega na mão dele e vai ensinar ele a escrever o nome dele. Aí cobre o nome dele lá. Você vai instruir o filho. Você pega na mão dele e ensina como fazer o A, o B e o C. Isso é instrução. Tem a ver com a coisa física. E o ensino tem a ver com o intelecto, com o espírito. A segunda aliança, que era superior à primeira, ela não anula a primeira, mas ela pega aquela escritura que foi ensinada na primeira, a instrução, e ela agora ensina na mente. É por isso que o homem na segunda aliança ele é ungido. E Paulo diz lá em Hebreus 8:10, pegarei as minhas leis, a nova aliança, e colocarei em vosso entendimento, no vosso espírito, na vossa mente. Então temos ali 2 barcos, símbolo de 2 alianças, que se juntam para um bem comum. Vamos ver? Vamos continuar? Essa é a primeira estrutura. E a partir do momento em que os discípulos deixam aquele barco ali e não conseguem pescar a noite toda, é como se o texto dissesse, vocês não estão tendo sucesso na pescaria abandonaram a aliança. Abandonaram a aliança.
estão fora da aliança. Não estão usufruindo da aliança que Deus fez com vocês. Que mensagem Jesus queria passar ao se sentar e ensinar de dentro do barco? Que mensagem ele queria passar? Vamos ver. O texto diz, que a gente leu, né? Fizemos aqui pequenos recortes do texto todo para a gente se policiar. Então sentou-se e do barco Jesus Cristo começou a ensinar, a instruir, passar as instruções da palavra de Deus, porque ele começa a ensinar a palavra de Deus que estava já lá no Antigo Testamento. É o que ele está fazendo aí. Então ele entra no primeiro barco, aquilo que equivale à primeira aliança, ele senta para começar a ensinar. E é o que diz o livro dos Salmos, 32, verso 8. Eu o instruirei e eu o ensinarei no caminho em que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. É o que o Senhor promete lá no Salmo 32. Veja que ele faz clara distinção entre instruir e ensinar. Instruir, primeiro, é a orientação física, é a parte prática no campo, e depois vem a parte intelectual, a parte do ensino, a parte que você vai assimilar, você vai entender por que você fez aquilo, vai entender para que serve aquilo. Olha que beleza. Então, quando o Cristo se senta ali no barco, o que é que ele está transmitindo ali? Porque a melhor maneira de você ensinar do barco é em pé, não é? Porque ele não estava no mar Mediterrâneo, ele estava no mar de Genezaré, que é um grande lago, era uma lagoa, não tem ondas lá. O barco, ele fica, pequenas ondas assanhadas ali pelo vento, são ondas pequenas. Em pé fica até melhor de ensinar. Mas ele sentou, como se ele dissesse assim: esta obra não é minha, esta obra é do meu Pai. Vocês não esperem por mim, eu estou esperando por ele, eu ensino esperando por ele. Cristo se senta. Ele se senta no sentido de dizer assim: eu estou tranquilo. Alguém, quando está intranquilo, consegue ficar sentado? Eu não consigo ficar sentado. Se eu estiver inquieto em qualquer lugar, numa clínica para ser atendido, num banco para ser atendido, se tiver eu não fico, não. Se eu estiver apressado, eu fico em pé. Se eu estiver ansioso, eu fico em pé. Eu não me sento. Eu me sento quando eu não tenho pressa, quando eu estou relaxado, quando tudo está sob controle. E é o que Cristo faz, ele se senta. E do barco, ele ensinava a partir do barco, olha, a partir da aliança. É todo o ensinamento. Por isso que Cristo não ensina nada dele mesmo. Tudo que ele vai abrir a boca, ele vai ensinar daquilo que já está escrito. Foi falado por Moisés e por todos os profetas até aquele momento. Ele ensina sentado, descansando nesta aliança. Que maravilha, não é? É assim que ele começa o ensinamento lá na praia, no mar da Galileia. Que tipologia nós encontramos no ato de lavar as redes? Que é o segundo momento que ele vai ver. O barco estava abandonado, ele pede para entrar no barco, pede para afastar um pouco, ensina o povo, porque o povo estava como? Era uma multidão que estava como? Comprimindo Jesus. Ele precisou entrar no barco, para entrar dentro d'água, para de lá ensinar o povo. Né? E então, antes dele entrar e ir para lá, eles estavam fazendo o quê? Lavando as redes, né? Olha o que diz o texto. Estavam lavando as suas redes. Os pescadores estavam lavando as suas redes. Deixa eu perguntar para vocês. É possível a gente purificar uma palavra que já é pura? É possível? Não. Olha o problema dos pescadores. Rede aqui no contexto deste milagre em forma de parábola, rede aqui é o que lança para pregar o peixe. O peixe que Pedro vai se tornar pescador, o peixe aqui representa o ser humano. O que é que a gente lança para pegar o ser humano? O evangelho, a palavra do evangelho. Então, enquanto eles não estão dentro da aliança, estão lavando as redes,
é como se ele estivesse tentando lavar a palavra do evangelho que já é perfeita. Eu posso lavar uma palavra que é perfeita? Eu posso purificar uma palavra que é perfeita? Era exatamente o que os fariseus estavam fazendo no tempo de Cristo. Era muita filosofia dentro das sinagogas, cada um querendo aperfeiçoar uma palavra que era perfeita, cada um querendo saber mais do que o outro. Que é o que acontece hoje nas igrejas. Alguém pega um versículo isolado da Bíblia e aí começa a filosofar em cima daquele verso, tentando aperfeiçoar o que já é perfeito, lavar o que já está limpo, purificar o que já é puro. É o que acontece muito hoje. É por isso que eles, perdendo tempo, nem estavam na aliança e nem estavam utilizando o evangelho, estavam tentando lavar aquilo que já era puro. O texto de Efésios diz assim, ó, purificando-a, Cristo, purificando a noiva, a igreja, a sua noiva, com a lavagem da água pela palavra. Então, na tipologia bíblica, a água é quem nos purifica, a palavra de Deus é quem nos purifica, assim como a gente lava as coisas com água. Ninguém neste planeta é purificado espiritualmente para o reino de Deus, a não ser pela palavra. Tem muita gente desprezando a palavra por aí. Não que num culto não tenha o louvor, não tenha o abraço, não tenha a alegria. Tem que ter no culto isso aí. É muito bom que tenha isso. A interatividade entre os irmãos, o testemunho. Tem que ter. Mas o que purifica o homem é a palavra de Deus. Tem muita gente, em muitos lugares, em muitas igrejas, que não tem a leitura da palavra, como nós estamos fazendo aqui agora. 95% do tempo é dedicado a palavras de homens, a louvores, a testemunhos fora da Bíblia, a causos e casos que são expostos por eles, mas a palavra não é aberta. E o povo não é edificado, e o povo não é purificado, porque a única lavagem que pode lavar o homem é a palavra. Porque no momento em que eu prego a palavra para você, o Espírito de Deus está trabalhando na sua mente. Não sou eu quem estou lhe ensinando. É o Espírito de Deus que está aprimorando essa mensagem na sua mente. Este homem que está falando para vocês, não tem a capacidade nenhuma de explicar a profundidade da palavra. Mas o Espírito de Deus, pelas minhas palavras frágeis e fracas, vai estar ensinando na sua mente. Por isso que a Bíblia me garante que Deus é quem todos serão ensinados por Deus. Ok? Então aqui, ó, lavagem da água pela palavra, né? Para que Cristo possa apresentar a Ele mesmo, Cristo mesmo dá um banho na sua noiva, lava a sua noiva e apresenta a sua noiva a Ele mesmo, para apresentar a Ele mesmo a sua noiva como igreja gloriosa, sem nenhuma mancha, sem nenhuma sujeira, sem nenhuma mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a Bíblia está dizendo que é pela palavra. A palavra aqui tipifica a água que purifica. É a palavra que purifica. Nós temos escutado absurdos de muitos cristãos que dizem assim, mas vocês, tudo que vocês falam é usando a Bíblia. Vocês só falam da Bíblia. Pare um pouco, fale um pouco fora da Bíblia. A gente não pode falar fora da Bíblia. Porque a regra é Bíblia. Tudo que você for fazer, tem que usar a Bíblia. O cristão, ele é guiado pelo que está escrito na Bíblia. Se algum cristão se incomodar, porque você está usando a Bíblia, tem algo de errado com ele, não com você. O texto, na outra pergunta, diz, por que Jesus entrou logo no barco de um homem que se chamava Simão? Ou, no hebraico, Simeão, mesma coisa. Simão, por quê? Por que ele entrou no barco que estava Simão? O primeiro barco. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Havia 2 barcos ali, com vários pescadores, né? Mas o que pertencia a Simão foi o que Cristo escolheu. E entrou nesse barco. Por que ele entra no barco que pertence a Simão? Simão, a palavra Simão no hebraico é aquele que ouve. A palavra Simão significa aquele que ouve. Porque Jesus não entra numa casa nem no seu coração se você não escuta ele. A palavra de Deus só entra na vida daquele que dá ouvidos à palavra de Deus. Então Jesus entra exatamente no barco
daquele que se chama Simão. Por isso que diz em João 5,24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. E não entrará em condenação, mas vai passar da morte para a vida eterna. Olha, meus amados, é por isso que ele entra no barco de alguém que se chama... Qual a diferença do barco de Simão para o outro? A Bíblia não diz que o barco de Simão era mais novo, era maior, era mais forte, tinha mais estrutura, não diz isso. A Bíblia diz que eram 2 barcos, mostrando ali praticamente plena igualdade entre os barcos. Provavelmente do mesmo modelo, da mesma madeira, provavelmente tudo igual. Mas ele entra no de Simão. Olha que coisa maravilhosa. Ele entra no barco de Simão, e aí é desse barco que ele se afasta, e é desse barco que ele ensina, e é justamente o barco escolhido por ele para ensinar em um dos barcos. Porque Cristo vem em uma das alianças. A outra aliança só vai acontecer depois que ele morrer, depois que ele ressuscitar e ele batizar os seus discípulos com o Espírito Santo. Você entra na segunda aliança. Tem um momento exato para acionar a segunda aliança. Que mensagem espiritual há na ordem de pescar nas águas profundas? Olha o que diz o texto. Disse Jesus a Simão. Cristo fala só com Simão, só com aquele que escuta, só com aquele que ouve a palavra, com aquele que dá ouvidos à palavra. Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Nós já vimos aqui que água simboliza o que? Água? Palavra. É como se Cristo dissesse, você que ouve, venha comigo que eu vou lhe levar a entendimentos da palavra mais profundo. Você tem coragem de vir comigo para entendimentos da palavra com maior profundidade? Olha a tipologia, ela está praticamente gritando ao meu ouvido aqui. É o que ela está dizendo para mim. Eu quero convidar você a mergulhar comigo dentro da palavra, aonde ela é mais profunda, aonde o sentido dela é espiritualmente mais profundo. Você nunca fique na questão do raso, da superficialidade da mensagem gramatical, mas vá no espírito. Aí diz assim o texto de Salmo 107, versículo 23 e 24. Os que descem ao mar em navios ou em barcos, os que fazem comércio nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas aonde? No profundo. As maravilhas de Deus nós só podemos enxergar na profundidade da letra morta, na mensagem que há em cada milagre, em cada parábola de Cristo, em cada mensagem. Se nós não tivermos a coragem, porque a Bíblia ainda me diz que o grande mar, né, é apresentado no Apocalipse como o mundo de Babilônia em confusão. São povos, multidões. O anjo vai dizer para João, as águas que viste, aonde a besta domina, são povos, multidões, nações e línguas. Está lá em Apocalipse 17, versículo 15. Então, o grande mar é onde o homem, protegido pela aliança de Deus, ele navega sobre o mar de Babilônia, lançando a rede do evangelho em Babilônia, para arrancar de Babilônia os homens que são pescados como peixes. E aqui, para que o homem faça isso, é necessário que ele tenha coragem de enfrentar as águas profundas. Conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra espiritualmente. Eu não estou falando do conhecimento da palavra intelectualmente. Eu não estou falando do conhecimento da palavra culturalmente, intelectualmente. O conhecimento dogmático da letra, porque existem milhões de teólogos no mundo que têm grande conhecimento do dogma, mas o conhecimento espiritual são poucos. Poucos são aqueles que conseguem enxergar aí dentro da palavra os tipos, a grande mensagem espiritual, que esse é o grande desafio que eu quero convidar você comigo, durante vários domingos aqui, mergulhar nessas águas profundas. Nós começamos estudando nessa série maravilhosa dos milagres de Cristo, justamente no primeiro milagre, quando ele me chama para mergulhar com ele em águas profundas. Mergulhar na palavra, na profundidade da palavra, porque só assim nós seremos realmente edificados. Continuando, vamos para a próxima pergunta. Que bela tipologia espiritual encontramos no ato de lançar as redes? Nesse ato de lançar as redes.
disse a todos. Primeiro Jesus disse só a Pedro. Pedro não, Simão. Porque Simão quer dizer o quê? Aquele que ouve. Você que dá ouvidos, vamos para as águas profundas. Então ele fala só para Pedro, vamos para as águas profundas. Mas agora é diferente. Agora ele diz a todos. Depois que já está nas águas profundas. Porque poucos são aqueles que têm aquele espírito de Pedro, aquele espírito de liderança, aquele espírito de disponibilidade, aquele espírito de querer fazer a obra de Deus. Esses vão para a profundidade. Mas, depois que Pedro conduz o barco, com os seus outros companheiros pescadores, com Cristo dentro, as águas profundas, quando chega lá, Cristo fala, agora é todos. Todos, a todos Cristo falou, lancem as redes para a pescaria, para a pesca. Lancem a rede, as redes, né? Olha, Cristo diz para alguns, aqueles que aceitam. Ele diz para todos, né? Mas para alguns, aqueles que ouvem. Os alguns e aqueles que ouvem. Vamos para as águas profundas, mas para toda a igreja, ele diz, lancemos as redes do evangelho dentro do mar lá de Babilônia para arrancar os peixes. Lancem as redes todos. Durante toda a minha vida, eu escutei dentro das igrejas inúmeras orientações, treinamentos para missionários que deveriam ir pregar o evangelho, convidar pessoas para a igreja, convidar pessoas para o estudo bíblico, convidar pessoas para serem batizadas. A vida inteira eu escutei que as pessoas deveriam primeiro ser treinadas, algumas até achavam que precisavam estudar teologia numa faculdade, para que fosse capacitada pela faculdade para poder pregar, poder lançar as redes. E na Bíblia nós não encontramos isso, porque a capacitação espiritual, ela não vem de um... Não estou aqui desprezando o ensino de nenhuma faculdade. Não sou nem um louco de dizer que o conhecimento ele tem que ser desprezado, não. Todo conhecimento elevado tem um propósito na vida do homem. Mas a capacitação para a pregação do evangelho do reino de Deus não passa por uma capacitação no banco de universidade. Se o Espírito de Deus não capacitar o homem, ele pode passar por 1 milhão de universidades, ele não vai conseguir fazer a obra de Deus. Ele pode fazer até a obra dele, ele pode fazer até a obra da instituição a que ele pertence, mas ele não consegue fazer a obra de Deus. A obra de Deus, só quem pode capacitar é o Espírito de Deus. Então, quando Cristo manda a gente lançar a rede, ele está dizendo, você que não sabe falar na igreja, você acha que não sabe falar, você acha que é tímido, você acha que não sabe convidar alguém para ter um estudo bíblico, você não sabe dar um estudo bíblico, não faça isso. Porque a ordem é para todo mundo lançar a rede. Uns pode fazer até como eu, para pregar o evangelho, faz um negócio bem elaborado como esse aqui, com uma série de versículos, né? Cria toda uma narrativa lógica, numa ordem cronológica, fique mais fácil de compreender. Não, mas não é assim não. Eu conheci muita gente que não sabe ler nem escrever, que pregou o evangelho para advogados, para pessoas com formação superior, e eles se converteram. Porque eles diziam o que eles sabiam, o que eles liam na palavra e aprendiam. E eles repassavam para as pessoas. Então, a grande missão de lançar as redes do evangelho é para todo mundo, sem exceção. Se existe um dom universal na Bíblia, é o dom de compartilhar o evangelho. O dom de ensinar de uma forma mais elaborada é diferente. Você pode aperfeiçoar isso, porque a Bíblia diz isso. Mas para lançar as redes é todo mundo. Veja que ele compara aqui a pregação do evangelho com lançar a rede. Tem alguma dificuldade, a pessoa, irmão Pedro, com a maior deficiência intelectual, ele não tem nenhuma dificuldade de pegar uma rede que está no barco e jogar na água. Qualquer pessoa faz isso. Então, o pregar o evangelho, a Bíblia está me dizendo que é simples como lançar uma rede no mar. Qualquer um de nós, se você disser assim, olha, eu era uma pessoa que vivia assim, 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 mas depois que eu conheci Jesus Cristo, depois que eu li a palavra de Deus
Depois que eu li a palavra de Deus, essa palavra me transformou, me tocou. E hoje eu sou assim, você já está pregando o evangelho de uma forma simples. Olha, eu li na palavra de Deus que as pessoas que estão angustiadas, ansiosas, tal, Cristo diz assim, vinde a mim, todo que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Está vendo? Só em você dizer que você está pregando o evangelho. Por isso que lançar as redes, para ir para as águas profundas, Cristo convida alguns, os que ouvem. Mas para lançar as redes, é todo mundo. Todos nós temos essa missão de lançar as redes, sem exceção. Não importa se você tem 10 anos de idade, não importa se você tem 100. A minha filha tem 8 anos de idade. Mas na escola onde ela estuda, ela já tem levado livro para lá, entregue à professora, entregue E um dia desse estava convidando até uma amiguinha dela de sala de aula, que o pai dela é pastor. Convidando para vir para a igreja, ou seja, faz do jeito dela. Porque é a nossa missão lançar as redes. Por isso que o texto de Eclesiastes 11 diz assim, lança o teu pão sobre as águas. Aqui, sobre as águas. Estamos falando de pescaria, estamos falando de barco, de água. Lança o teu pão sobre as águas. Pão. O que é o pão na Bíblia? Nem só de pão vive o homem. Mateus 4:4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui, novamente, a palavra de Deus está sendo comparada ao alimento, o pão. Ele está dizendo assim, lança o alimento espiritual, a palavra de Deus, sobre as águas, sobre o mar de Babilônia. Lance a palavra, porque a sua missão não é pegar o peixe, é lançar o pão. Outra pessoa prega o peixe. A missão de pegar o peixe, de guiar os peixes até o pão, não é nossa, é de Deus. A sobra não é minha, não é sua. A gente tem que lançar o pão e se sentar igual Cristo. Era o que Cristo estava fazendo ali do barco, estava lançando o pão. Lance o pão sobre as águas. Depois de muitos dias, você vai achar. Não pão, mas peixes. Que é o que a palavra diz. Porque todo o esforço dos pescadores não foi recompensado. Olha que Pedro, olha a reclamação de Pedro quando Cristo fala, olha, lança as redes aí, vamos para o mar, lança as redes. Olha o que Pedro vai dizer. Pedro vai dizer assim, o Simão aqui, né? O termo usa Simão justamente porque a mensagem está na tipologia do nome. Pedro disse, esforçamo-nos a noite inteira e nós não pegamos nada. Além de estar fora da aliança, eles estavam trabalhando à noite, na escuridão. E a palavra é o quê? É luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Se eles estavam trabalhando à noite, na escuridão, eles não estavam sendo guiados pela palavra. Estavam na escuridão. O próprio Cristo diz, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto ainda é dia, enquanto ainda tem luz, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Também numa linguagem espiritual. Está falando aqui numa linguagem espiritual, em parábolas. Porque a gente pode trabalhar à noite. Pode ou não pode trabalhar à noite? Eu trabalho à noite. Eu trabalho à noite, meu computador, se eu quiser ficar a madrugada todinha, eu trabalho à noite. Mas a linguagem aqui é espiritual. Exato, à noite. Então, a prática da antiga aliança, né? Pega, o Cristo falou assim, vou ensinar para vocês que é diferente comigo. Olha que coisa linda. E ele diz, olha, chega a hora em que você não pode trabalhar à noite, trabalhar enquanto é dia. Agora eu pergunto, irmão Pedro, isso na cabeça de um pescador tinha sentido? Não tinha sentido o que Cristo estava dizendo. Porque não se pesca de dia. Ali no lago da Galileia, no lago de Genezaré, era um lago doce, de água doce, e o peixe que dava ali era tilápia. Lá é chamado de São Peter. Inclusive é dado esse nome São Peter, que quer dizer São Pedro, em homenagem a Pedro. O Pedro, o pescador. Esse que está falando dele aí agora. Esse peixe, a tilápia, é um peixe predador. E o predador, ele só caça à noite para comer, porque é na escuridão que ele se aproxima da presa e dá o bote mais rápido. Durante o dia, na claridade do sol,
o predador não consegue se alimentar, porque a presa, o peixinho, vê ele de longe e foge dele. Então, quando Jesus diz assim, afaste e vamos lançar a rede, Pedro podia estar pensando, esse homem é louco? Eu vou lançar a rede de antigamente, não é a de hoje, não é feito de nylon, hoje é transparente, até o peixe tem dificuldade de ver. Antigamente, as redes eram feitas de crina de cavalo, de linho, de peças de lã, grossa, era verdadeiro aqueles fios de agave grosso. Então, como é que um peixe não ia ver uma rede daquela durante o dia? Então, quando Cristo fala isso para ele, é como se pensasse assim, não tem lógica. Pedro está dizendo, eu sou pescador. O Senhor não é. É o que acontece exatamente hoje com os teólogos. Os teólogos falam assim, quando lê a palavra de Deus, falam assim, eu sou teólogo. Eu sei o que eu estou fazendo. Que você sabe não. Você está trabalhando de noite. Você não sabe. Você só sabe se eu disser a você a hora. Porque você não faça do seu jeito, faça do meu jeito. Os teólogos fazem do jeito deles. Eles não estão entendendo. Não podem trabalhar, disse Cristo. E muita gente se esforçando para pregar o evangelho do seu jeito. Mas não está tendo fruto, não está tendo resultado. Porque não confia em orar ao Senhor em tudo que Ele vai fazer. Vai fazer um livro? Ora diante do Senhor, chora lá, Senhor, se tu não me ungir, eu não faço. Eu só faço se o Senhor me guiar. Aí está certo. Senhor, eu vou para tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer um retiro, vou fazer uma viagem, vou fazer... Senhor, me diga se eu tenho que fazer. Senhor, me dê um sinal. Senhor, me ajude, me guie. Porque eu não sei fazer. O que tem de igreja no mundo seguindo o manual, fazendo do seu jeito, mas não está sendo guiado pelo Espírito, não tem fruto. A técnica do homem só pega do jeito que o homem pega. Uma vez na vida, como Pedro fazia. Pedro pregava, né? Um dia pegava peixe, outro dia não pegava. Esse dia foi um dia que ele não pegou nada. Mas com Cristo é diferente, né? Olha, nós nos esforçamos a noite inteira na escuridão, nas trevas. Não vai pegar, meu amigo. O peixe que Cristo tem, ele não pega não. O peixe grande e o bom, pega não. Onde podemos encontrar uma tipologia da fé na declaração de Simão? Olha que coisa linda. Simão diz assim para Jesus, eu sou pescador. Eu só vou lançar essa rede agora porque é o Senhor que está pedindo. Por respeito ao Senhor. Mas porque és tu que estás dizendo isto, eu vou lançar a rede. Eu vou mandar que os meus trabalhadores aqui, a gente vai lançar. Porque não tem sentido o que o Senhor está dizendo. Não tem lógica. Não é assim? O pescador aqui é um religioso, viu? Aqui é um pescador que achava que sabia pescar. Que tinha uma aliança que ele não estava usando. Aqui é um pescador. Jesus não procurou um leigo que não tinha barco e não sabia pescar. Não. Ele procurou um pescador para mostrar que ele não sabia pescar. Como Cristo busca a mim e a você como teólogo para dizer, você não é teólogo, eu vou lhe ensinar como é a teologia. Você acha que sabe, você acha que é pastor, você não é, eu vou lhe ensinar como é ser crente. Enquanto o pastor, o teólogo, não tiver a humildade de dizer assim, eu não sei de nada, tem que aprender com Cristo, ele não sabe. Ele continua fazendo o que ele está fazendo por aí afora. Do jeito dele, errado. Eu sei que isso que eu estou falando aqui é muito duro. Eu sei que eu estou dizendo aqui, tem um monte de pastores e teólogos assistindo aí, que provavelmente não esteja nem gostando do que eu estou dizendo. Mas é a realidade. Porque eu falo primeiro comigo. Estou falando primeiro para mim. Porque senão você não aprende. Quando se obedece à palavra de Jesus, deve-se esperar o quê? Olha, Pedro obedeceu, mesmo sem aceitar, mesmo sem entender, Pedro obedeceu. Não lançou a rede? Pois bem, o que acontece? Vamos lá. Então, diz o texto que eles pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. E aqui eu fico pensando assim, imaginando a cara de Pedro naquele momento. A surpresa, porque, olha, eu tenho certeza que Pedro falou assim, mas rapaz, a gente acabou de lavar a rede, vai sujar para lavar de novo, porque vai vir cheio de pedra, de pau, de lama, de lodo, que era um lago de água doce, né? Meu amigo, vamos ter um trabalho tudo de novo, já estava tudo lavadinho, as redes já estavam aguardando lá no barco. Ou ia levar para casa, né, as redes.
Eu imagino a surpresa de Pedro quando ele jogou a rede, que deu aquela puxada, né? Que foi muito pesado. Ele deve ter pensado, engalhou numa pedra, e agora? Vai ter que mergulhar para soltar isso lá embaixo. Mas era cheia de peixe. Aí eu pergunto para vocês, quantos peixes haviam ali? Já parou para pensar? Sabe quantos peixes haviam ali? Muito mais peixe do que o que a rede podia suportar. Meus amados, o texto diz que a rede começou a se rasgar. Sabe o que acontece quando uma rede de pesca se rasga? Você perde metade dos peixes. Olhe, se você abrir um buraco bem pequenininho numa rede, olha, são dezenas e um segundo que passa por aquele buraco. Esses homens pegaram tanto peixe que encheram 2 barcos, mas está dizendo aqui que a rede se rasgou ainda. Vocês imaginam se essa rede não tivesse se rasgado? O que seria? Como seria para arrastar esses peixes para dentro do barco? Quantidade de peixe era tão grande porque ele trabalhou de dia na luz, sob a orientação de Jesus, não sobre o seu conhecimento de pescador, e lançou onde Jesus mandou lançar. Afastou um pouquinho da praia, falou aqui está um pouco fundo, então é aqui, lança a rede aqui. O livro de Malaquias diz, no capítulo 3, versículo 10, o contexto está falando aqui sobre dízimo, mas a promessa ela não está limitada a essa questão. E depois diz o Senhor, fazei prova de mim nisto. Nisto aqui especificamente é que ele está falando aos sacerdotes. Sacerdote, traga todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, né? Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, do jeito que diz assim, pegaram tal quantidade de peixe, né? Uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. Porque Cristo estava naquele barco, Deus o Pai, no seu poder, na sua infinita sabedoria, guiou uma quantidade de peixe tão grande até ali, que ele estava dizendo assim, olha, se você andar na minha aliança, se vocês obedeceram à voz do meu filho, eu vou dar uma bênção tal a vocês que vocês não vão ter lugar para recolher. Que é o que acontece aqui. Era uma quantidade tão grande de peixe que eles não tinham como recolher. Para aliviar o peso ali, a gente teve que se rasgar um pouquinho. Que é o que acontece, né? A gente prega o evangelho, para muita gente o evangelho se rasga. As pessoas voltam atrás e voltam para o mundo, para o mar de Babilônia. Acontece. Muitos de nós temos que entender isso. A gente fica triste com algumas pessoas que abandonam a fé. Não abandonam a igreja, nem a gente tal, mas abandonam a fé. Continuam nossos amigos, nossos irmãos amados e tal, mas abandonam a fé. E começam a sentir na pele as consequências desse abandono. Como deve funcionar o companheirismo e a união na obra do Senhor, principalmente fazendo um vínculo com a nova aliança? Quando eles viram que as redes estavam cheias e começaram a se rasgar e eles não tinham força para arrastar aquela quantidade de peixe para dentro do barco, o que eles fizeram? E diz o texto que o barco estava começando a afundar. Era tanto peso que o verso diz que o barco ia afundar. Então eles, Pedro e os seus auxiliares, fizeram, e até uma coisa importante, veja que tinha outras pessoas com Pedro, né? O barco de Tiago e João era outro barco, Tiago e João era outro barco, mas Pedro tinha algumas pessoas com eles que lançaram as redes, a todos, diz a todos, era Pedro e mais alguém, mas Cristo só fala com Pedro, quando ele chama especificamente para o barco e para as águas profundas. Veja como é bonito isso. Então Pedro e os outros fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco. Quem está no primeiro barco faz sinal para o outro barco. A primeira aliança, ela faz sinal para a segunda aliança. A primeira aliança, ela é contida de sinais, de tipologias para a segunda aliança. Sinais, tipologia, uma linguagem espiritual. Acena para o segundo barco. Fizeram sinais para que eles viessem, para os seus companheiros. Olha que coisa linda. E aí Hebreus 8:7 diz, pois aquela primeira aliança, se ela fosse perfeita, não seria necessário procurar
outra aliança. Né? Não seria procurar encontrar lugar para uma outra aliança. Se o primeiro barco fosse suficiente e perfeito, não necessitaria chamar um segundo barco. Mas como o primeiro barco era insuficiente, é necessário que viesse o segundo. E eles dois unidos, os dois barcos, pudessem comportar toda aquela verdadeira colheita. Uma colheita semelhante a uma grande colheita de uma semente específica, né? Uma quantidade de peixes incontáveis. A palavra de Cristo sendo obedecida, a quantidade de pessoas como peixe, como um cardume de peixes, eu não tenho dúvida que o Senhor nos abençoará. Porque sempre foi assim e sempre será assim. Fizeram sinais para que viessem. Dividir as bênçãos de Deus com os irmãos nos fará mais necessitados ainda ou não? Será que é assim? A Bíblia diz que quando o outro barco chegou, eles fizeram o quê? Encheram ambos os barcos, encheram. O texto é claro, o verbo encher aqui, ele é absoluto. Os que sobrou botou no outro barco, não, encheram os dois barcos. Vejam que o primeiro barco, aquele que tem coragem de ir até nas águas profundas, que tem coragem de ouvir a voz de Cristo, que não tem medo de pagar mico. O crente não pode ter medo de pagar mico. Eu sou um teólogo. Eu não vou lançar as redes em pleno sol durante o dia porque não pega peixe, não. Eu sei o que eu estou fazendo. Crente tem que ter coragem de pagar mico, porque a fé paga mico. Porque a fé, ela desafia o sobrenatural. Ela desafia, o natural. A fé está no âmbito do sobrenatural. O crente tem que ter fé. E aí, meus amados, olha só. Ele chama o outro barco, e o outro barco vem, e os dois são cheios. Ora, mas quem está pescando aqui é um só. O outro estava lá, sem fazer nada. Mas veja que o benefício de uma pescaria, todos os irmãos em redor são beneficiados. Até aqueles que não foram para as águas profundas. Aqueles que não lançaram as redes, agora vão tirar só as redes com os peixes e vão alimentar todas as suas famílias, porque foram 2 barcos que passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. E agora estão 2 barcos repletos de peixe. E todas as famílias, não só de Pedro, mas de todo mundo. E nesse momento a gente não vê Pedro dizendo assim: ei, os peixes é meu, viu? Os peixes é meu, eu vou dar só um a cada um, mas os peixes é meu. Não tem isso não, meu irmão. Não existe isso. Porque é uma abundância muito grande. É algo que eles nunca tinham visto na vida dele. E o que tem teólogo que precisa enxergar isso, coisa que ele nunca viu na vida dele. Eu passei não sei quantos anos em igreja. Estou chegando agora em 4 décadas, estudando a Bíblia. E nunca aprendi tanto na Bíblia quanto agora. Eu estou descobrindo coisas que eu nunca pensei que iria descobrir. Porque a gente tem que reconhecer que é teólogo que não sabe de nada, quem sabe é Cristo. E aí o texto diz de Colossenses 9: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, disse o apóstolo Paulo, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Conhecimento, instrução, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, ensino. De novo, Paulo também divide em 2 partes. Primeiro, nós temos que ter cheio do conhecimento da palavra de Deus, depois do entendimento espiritual. De novo, as 2 alianças aqui. Paulo falando com toda a clareza, né? Ambos os barcos, ambos os conhecimentos têm que andarem juntos, porque os 2 serão cheios. O servo de Deus tem que ser cheio do conhecimento da palavra de Deus e cheio do discernimento espiritual. As 2 coisas juntas faz o homem sábio. Porque o grande sinal vindo de Deus pareceu que passou da conta. Pareceu, né? Porque era tanto peixe que rasgou as redes e perdeu-se peixe. O peixe voltou para o mar, né? Para o lago. Então, pareceu que passou da conta. Será que passa da conta o milagre? É isso mesmo? Vamos ver. A Bíblia diz que eles quase começaram a afundar. Então, passou da conta? Passou da conta? Não. Vamos ver.
Mas sentindo o vento forte, esse é o segundo evento que acontece com o próprio Pedro, mais na frente. Mas sentindo o vento forte, Pedro teve medo. Naquele momento em que Cristo vinha andando sobre as águas. E eles estavam no barco de novo lá. Cristo vinha andando e Pedro pede para encontrar com Cristo, andando sobre as águas. E Pedro também começa a andar sobre as águas profundas. Andar por cima das águas. Mas um vento forte bateu nas pedras de Pedro e Pedro teve medo. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, Pedro clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Por que duvidaste, né? Então, aqueles barcos quase que afundavam. Porque em toda a obra de Cristo, em todo milagre, tem o teste da fé. Todo homem que vai para uma pescaria, pescar homens, no meio do caminho ele tem um teste da fé. Eu nunca fui dar um estudo bíblico na minha vida, em qualquer lugar, em qualquer casa, para que eu não passe por um teste de fé. Em todo estudo que eu vou dar, em qualquer lugar, sempre vem um motivo para que eu desista, não vá mais lá, porque o povo não cumpre horário, porque o povo não tem responsabilidade com Deus, porque o povo não tem interesse. Tudo vem, mas a gente insiste. Está ali insistindo, porque o povo nem sabe o que quer. E se nós não insistirmos, as pessoas não serão salvas. As pessoas não terão o conhecimento. E aí tem o teste da fé. Aqui é o teste. O excesso é o teste. Para que eles aprendam que mesmo quando parece que o barco vai afundar, Jesus não permite que ele afunde. O que fizeram os pescadores em processo de transformação? Foi o que eles fizeram, né? Vamos lá. A Bíblia diz que eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Cristo. Aqueles pescadores. A Bíblia fala de Pedro, fala de Tiago e João. E tem outros pescadores com Pedro. Tem mais alguém com Pedro, que a Bíblia não diz o nome. Seriam os peixes que escaparam, aqueles dois, pelas redes? Não sei. Mas dos pescadores ali, os sócios de Pedro era sócio de Zebedeu. Zebedeu tinha 2 filhos, chamados Tiago e João. Esses 3 viram 3 discípulos. Esses 3 viram 3 apóstolos. Esses 3 são os homens que mais testemunharam os milagres de Deus na terra como ninguém. Para todo lugar que Cristo ia, ele levava Pedro, Tiago e João. Em determinados pontos da Bíblia, ele vai dizer assim, ó, e estavam ali os 12, mas Jesus chamou só Pedro, Tiago e João. Vamos ali ressuscitar a filha de Jairo, o diretor da sinagoga. Só foi Pedro, Tiago e João. Vamos subir o monte para a transfiguração. Só foi Pedro, Tiago e João. Os 3 que estavam presentes nessa pesca milagrosa, nessa pesca maravilhosa. Esses homens arrastaram os 2 barcos. Chegaram na praia, atracaram, saíram completamente do mar. Saíram do mar, o turbilhão de água, na segunda tipologia, que é Babilônia, né? O lavar tem a ver com a palavra. Quando é mar revolto, aonde você tira o peixe, tem a ver com o mundo, Babilônia. Tiraram os barcos do mar, atracaram na terra e eles abandonaram tudo o que tinha. Abandonaram a empresa, abandonaram os seus projetos de vida, abandonaram a sua carreira profissional, os amigos, a comunidade, o local de trabalho, que era aquele lago, eram pescadores, abandonaram tudo para seguir Jesus Cristo. Aí você diz, Fábio, ele abandonou a rede e abandonou o barco, mas a rede é o evangelho, mas o barco é a aliança. Como é que ele abandonou tudo, inclusive o barco e as redes? Porque quando você conhece Jesus Cristo, você já tem o verdadeiro evangelho nele e a verdadeira aliança nele. A mais perfeita aliança e o mais perfeito evangelho. Eles abandonaram tudo. E Cristo diz para aqueles que têm a coragem de abandonar tudo para seguir, ele diz em Mateus 19, 29, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais, ainda nesta vida, diz algumas versões, e herdarão a vida eterna. Se eles acharam que já tinham sido recompensados por uma quantidade de peixe incontáveis, o Senhor disse que ainda tem mais. É 100 vezes mais. Está deixando um barco que tu vai receber 100 vezes mais do que um barco.
100 vezes mais e ainda herdará a vida eterna. Que bênção, que maravilha, não é? Pois bem, que encorajamento o Senhor dá ao pecador, ao pescador arrependido chamado Simão? Simão diz assim: Senhor, eu sou homem pecador, afasta-te de mim. Não foi isso que Pedro falou? Aí o Senhor responde para ele assim: ó, não tenha medo. Você já foi nas águas profundas? Você viu que é possível pescar uma multidão? Por que você está com medo? Por que o homem, inclusive ontem, eu fiz uma reflexão aqui ontem à tarde, que o homem só tem medo da vida. O homem tem medo das coisas boas de Deus, do milagre. Pedro estava com medo de Cristo, com medo do milagre, com medo de ver mais milagre, com medo de estar do lado daquele que estava sendo usado por Deus para fazer coisas miraculosas. Pedro estava, ora, é para ele ter medo ou para ele estar exultante de alegria? Pedro estava com medo e Cristo falou: Pedro, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. O Deus que sonda os corações havia sondado o coração de Pedro, e Cristo havia recebido a mensagem do Pai, que aquele homem estava pronto para ser pescador de homens. E Pedro agora foi reprovado como pescador de peixe, passou a noite todinha, não pegou nada. Agora ele vai ser pescador de homens, pescador de almas de verdade. Tem muita gente nas igrejas pegando peixe, mas o Senhor quer que eles pesquem homens, almas para o reino de Deus. Esse é o convite que ele faz, né? Diz bem claro aí em Mateus 14, 26. Os discípulos, porém, ao ver Jesus caminhando sobre as águas, sobre o mar, né, sobre Babilônia, assustaram-se e disseram: é um fantasma. E eles gritaram de medo. Algumas versões dizem gritaram de pavor, com medo de Jesus Cristo, com medo do Filho de Deus, que estava caminhando sobre as águas. Por que o homem sempre tem medo das coisas de Deus? E as coisas do mundo, que levam à morte altamente perigosa, eles abraçam a coisa do mundo. É algo assim incoerente, inaceitável, né? Por aqueles que têm um pouco de luz da palavra de Deus. Que principais ensinamentos, dentre tantos que nós vimos aqui, podemos ensinar? Eu tirei 7 para mim, 7 ensinamentos. Eu tenho certeza que vocês, meditando nessa palavra, vão tirar mais 7, mais 10. Eu vou tirar 7 aqui. Diante de tantos ensinamentos que nós já vimos aqui, eu vou tirar 7. Preste atenção. Primeiro, o Senhor usa o que você tem na mão para fazer o trabalho, assim como usou Pedro, que Pedro tinha na mão um barco e uma rede. Não importa quem você seja, o que você faz, ele usa o que você tem na mão para fazer o milagre. Então você não é incapaz de pregar o evangelho, de ensinar alguém, de levar alguém aos pés de Cristo. Não, não é. Ele usa o que você tem. Ele encontrou um homem bruto, ignorante, iletrado, não tinha nenhum conhecimento, o Pedro, o Simão, e ele usou o que ele tinha na mão para fazer um grande milagre. Segundo ensinamento, no lugar em que você estiver, ele usa, não importa. O lugar mais inapropriado para se pregar o evangelho seria dentro do mar, mas ele usa o próprio mar para tipificar como é a pregação do evangelho. Não importa onde você esteja, se você mora num bairro pobre ou se mora num bairro rico, se você mora numa casinha de sapê ou se você mora numa cobertura, num lugar muito rico, não importa. Não importa se você estudou numa grande universidade ou se você mal concluiu o ensino básico, mal sabe ler, não importa. Aonde você estiver, ele pode lhe usar. Terceiro ensinamento, Jesus ensina o pescador a pescar. Isso não existe. A lógica não existe. Mas Cristo ensina um pescador a pescar, no sentido físico e no sentido espiritual. Então Cristo, ele quebra paradigmas. Ele precisa quebrar todo homem. Como quem quebra um vaso. Quebrando o vaso para fazê-lo de novo. Ele quebra. Ele precisa quebrar. Ensinar o homem. Para que do zero ele seja feito um novo pescador. Não segundo o conhecimento que ele teve no mundo. Mas agora orientado por Cristo. Cristo ensina o pescador a pescar. Quarto ensinamento. O Senhor diz o que fazer e senta. Ele está me dando um exemplo. Ele está dizendo assim, olha, eu estou sentado porque eu sei que isso vai acontecer. Faça só o que eu estou mandando você fazer.
Não tenha nem um pouco de ansiedade se aquela pessoa que você está dando estudo bíblico, se ela vai entender ou não, se ela vai se converter ou não, se ela vai ser sua... Não tenha esse tipo de preocupação, porque a sua função não é de converter ninguém. A sua função é de pregar o evangelho somente. Esse trabalho não é seu. Esse trabalho não é meu. Esse trabalho é do Espírito de Deus que faz no coração do homem. Quinto ensinamento. Jesus estimula a todos, principalmente aos que ouvem a palavra, a ir mais fundo. Se você acha que já foi fundo demais, foi não. Precisa ir mais fundo. Se você acha que já conhece a palavra de Deus, conhece não, vá mais fundo. Tenha medo não. Ele chama pescadores profissionais, teólogos, que já conhecem a coisa para ir mais fundo. Ele está me chamando a ir mais fundo. Não tenha medo de ir com Cristo mais fundo. Tenha medo disso só, mas com Cristo, se ele estiver no seu barco, vá com ele fundo. 6. Ele encoraja, ele diz assim para você, não tenha medo. E a pessoa que diz não tenha medo, ele está dizendo, ser forte e corajoso. Tenha coragem, vá. Você não está só. O barco não vai afundar. Eu sei onde estão os peixes. Vá. Por que você está com medo? Você não está só nessa? Você não está desamparado? Você tem alguém que vai lhe ajudar? Vá, não tenha medo. O homem que serve a Cristo não pode ter medo. E o último ensinamento, quem ajuda será beneficiado também. Aqui não é só aqueles que pregam. Aqui não só é beneficiado o Fábio Amaro que prega para vocês ou qualquer outra pessoa que está pregando a verdade pelo meio do mundo aí. Não. Todo mundo que ajuda também é beneficiado. 2 homens que não participavam no outro barco da pescaria foi beneficiado. Ele recebeu o mesmo tanto de peixe que o do barco que estava pescando. Todo mundo é beneficiado. Porque na obra de Deus ele não deixa ninguém para trás. Amém? O Senhor é maravilhoso. E para nós concluirmos, todo pecador chamado por Cristo para ser um discípulo, depois de transformado e enviado para ser pescador de homens, necessita abandonar tudo que pertence a esse mundo. Seus medos são superados pela fé naquele que está no comando de nosso barco, sobre as ondas do revolto mar de Babilônia, de onde resgatarão as almas que a rede do Evangelho vai alcançar. Amém? Que nós possamos entregar as nossas vidas na mão do nosso Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que sempre e continuamente, quando Ele chamar a gente para o barco, para as águas mais profundas e para lançar as redes, que nós aceitemos, porque os beneficiados seremos nós mesmos. Amém?